lance da vida, né? Que o pessoal adora, né? Isso aí o pessoal adora saber o negócio da vida e tudo mais, né? Primeira coisa, qual que é a definição de vida? Que esse negócio já pega aí, né? A negócio da vida já pega aí, né? Será que se um vírus é vida? Uma bactéria é vírus é vida, né? Então, tem a resposta covarde, que é a resposta da definição oficial de vida da NASA, né? Que vida é todo o sistema químico, todo sistema químico autossustentado, capaz de sofrer evolução darwiniana. Que é uma definição do químico Gerald Joyce de 1994, que a NASA adotou como definição oficial aí. Ela é uma definição super geral, né? Na verdade, cabe tudo aí dentro. Então, cabe vírus, cabe bactéria, cabe agente, cabe planta, enfim. Cabe qualquer coisa aí dentro. Então, não é uma definição tão pragmática. Não é uma definição que me permite construir um equipamento que vai procurar por vida em Marte. Né? Isso. Então, quando você vai para essa questão da detectabilidade da vida, você precisa ir para modelos mais pragmáticos. Você precisa saber do que a vida é feita. Não é que a vida é um sistema químico, mas vida é um sistema químico feito de moléculas orgânicas, que usa água como solvente, que usa nitrogênio, fósforo, enxofre, carbono, hidrogênio, o tal do CHOMPS, né? O famoso CHOMPS. Quando você define ela nesses quesitos mais práticos, daí você começa a desenhar experimentos para detectar ela. Mas você cai no problema de uma definição restrita, talvez. Restrita e muito geocêntrica de vida. Né? Nossa, né? Que é o que a gente conhece, né? É a vida como a gente conhece. Exatamente. E é isso que a gente procura fora da Terra. Mesmo que a gente tente ser generalista, a gente procura... Primeiro, a primeira pergunta que a gente faz é onde está a água no universo. Então essa é a primeira pergunta que qualquer astrônomo interessado em procurar por vida faz, vamos procurar mapear a água no nosso universo, no sistema solar e no universo. Porque a gente entende que todos os seres vivos, como a gente conhece, usam água como solvente universal. Isso. E depois vamos procurar por carbono, moléculas orgânicas. Hoje existem muitos programas procurando os famosos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, né? Isso os mesmo. PAHs ou HPAs, enfim, depende se é em inglês ou português, que são repositórios de moléculas repositórias de carbono no nosso universo. Exatamente. Então a gente procura por água, depois procura por carbono e a partir daí procura por entidades mais complexas, células e subprodutos de células, né? Moléculas mesmo. DNA, RNA, proteínas, aminoácidos e afins. Não, exatamente. Isso que é o que a grande... Tem muita gente que critica, né? Que fala assim, não, mas aí você está procurando, e se tiver de outro jeito? Mas aí do outro jeito, como que a gente vai procurar, né? Exato. Ideia, né? De alguma forma eu preciso construir um equipamento que detecte alguma coisa. Tem que ter um ponto de partida, né? Tem que ter um ponto de partida para ir procurar essa vida toda. E aí a gente entra aí também hoje, né, o que a gente tem, né, que durante muitos anos, durante séculos talvez, né, o pessoal queria procurar vida em Marte sempre, né? Sim. E aí depois de um tempo para cá as coisas meio que mudaram aqui, pelo menos aqui no Sistema Solar, né? Que a gente foi atrás ali mais das luas, né, de Encélado, Europa, tal. Porque Marte é aquele desertão seco, né? A água, não tem água líquida na superfície, pelo menos, vai ser muito difícil, né? Talvez na subsuperfície tenha água líquida. Tem aí alguns estudos que mostram que pode ter, né, algum tipo de algum lago, igual a gente tem aqui na Antártica, né? Coisa parecida, né? E aí, o que você acha desse... Então, depende para quem você pergunta, né? Tem o time Marte, o time Europa, o time Encélado, tem cada um eu com a até sua brinco no meu canal, né? eu falo, você é time o quê? Aí o pessoal fala, não, mas esquece Marte, que lá é um deserto. Então, tem seus times aí. Então, é difícil dizer, todos os lugares são interessantes. Eu espero que a gente possa explorar todos eles. Tem até as nuvens, né, de Vênus, ali o Carl Sagan, né? As nuvens de Vênus e Júpiter, né? Que deu toda aquela história, aquele bafafá com a fosfina alguns meses atrás, né? Mas Marte, normalmente as pessoas entendem que Marte é mais interessante para a vida extinta. Isso. Porque Marte no passado, alguns bilhões de anos atrás, teve condições de habitabilidade na superfície. Teve água líquida em abundância, teve oceanos, teve atmosfera, teve uma temperatura agradável e, portanto, teve todas as condições de abrigar a vida. E a gente imagina, e existem algumas pessoas, inclusive, que dizem que a vida é um imperativo cósmico. Dado o momento que você atinge as condições necessárias e suficientes para que a vida surja, ela vai surgir.
Isso é uma visão, né? Óbvio Entendi. que não precisa claro. não precisa ser um fato, não é uma Claro. lei. É uma visão de mundo. Mas se isso é correto, talvez a vida tenha surgido em Marte e talvez com o tempo, com a perda do campo magnético do planeta, o resfriamento, a perda de água, de hidrogênio, de água, da atmosfera, a vida tenha se restringido no subsolo e talvez ela esteja extinta. Certo. Então, na superfície, pode ser que a gente encontre fósseis. E é isso que as sondas atualmente no planeta, Isso. a Perseverance, O Perseverance está lá atrás disso, né? está atrás de resquícios dessas células que podem ter vivido bilhões de anos atrás. E é alguma das coisas que a gente faz no Sirius, por exemplo, também. Né? A gente desenvolve metodologias para procurar por esses sinais de vida muito antiga. Isso. Agora, Os equipamentos que ela levou são alguns até parecidos com ali, né? Com o Watson, Sherlock, né? Que é a maneira ali de como encontrar o tal dos fósseis de micro-organismos, né? Sim, as técnicas elas são baseadas naquilo que a gente desenvolve em laboratório. Então, é mais ou menos a mesma coisa miniaturizado, né? Claro que a gente não vai mandar um Sirius para Marte, né? Ainda não. Ainda não, né? Bom dia. Mas quem sabe. Mas a gente manda equipamentos miniaturizados que conseguem fazer alguns experimentos e planeja também trazer amostras de Marte para a Terra para trazer para o Sirius e outros grandes equipamentos como esse. Agora, então Marte a gente se baseia mais em vida extinta. Em Europa e em Encélados, a gente pensa mais em vida atual, presente e viva, né? Exato. Realmente, metabolicamente ativa. Porque, como vocês sempre diz aqui, né, e descreve, essas luas são grandes oceanos que estão orbitando Júpiter e Saturno. Né? Tem mais água lá do que na Terra, nessas luas. E são oceanos de 100 quilômetros de profundidade, com fontes hidrotermais ativas. É isso que eu queria, porque quando a gente fala que vai ter vida, você tem que ter a água, você tem que ter vamos dizer assim, os nutrientes, né? Todas essas moléculas, né? Orgânicas e tudo mais, e tem que ter uma fonte de energia também, né? Para você poder, eu brinco, eu falo pessoal assim, até corrigir, você pode corrigir, eu falo assim, que é tipo um bolo, né? Você tem que ter lá a farinha, a água. Você encontrar a farinha, você encontrou um bolo? Não, você encontrou a farinha. Agora, se você tem a farinha, a água e um forno certinho, com a temperatura ideal, e você colocar aquilo lá, vai virar um bolo. E a vida, acho que é mais ou menos isso, né? Você tem que ter a energia que vai cozinhar tudo isso para surgir, né? Ou não? Não, é isso mesmo. A analogia é perfeita. Tem uma escola, quando a gente fala de origem da vida, tem as escolas que falam que o que veio primeiro foi a compartimentalização celular, a membrana. Beleza. Tem algumas que dizem que o que veio primeiro é o sistema informacional, o DNA e o RNA. E tem algumas que dizem que veio o metabolismo, certo. As proteínas e as enzimas. São os 3 constituintes básicos da célula. Mas existe uma outra escola, que inclusive é uma que eu me aproximo mais, que diz que o que veio primeiro foi o desequilíbrio químico. Ah, tá. A base da vida, todo o sistema, a lógica da nossa vida, ela depende do desequilíbrio químico e de gradientes químicos. Depende de você fazer aquelas bombas de prótons. Você lembra que joga hidrogênio para fora? Uhum. E quando ele entra, ele gira a ATPase, que gera ATP. Certo. A base da nossa vida depende desses desequilíbrios, que são gradientes. Gradientes químicos, gradientes de pH, gradientes de elétrons, gradientes de prótons. Então, o que você precisa é uma maneira de gerar esses gradientes, que é a energia. Aí é uma energia, fonte de né? energia. Isso. É uma fonte de energia. É que tem que ser uma fonte de energia capaz de gerar desequilíbrios químicos. Certo. Se você tem isso, você tem a base para a vida como a gente conhece. E aí as fontes hidrotermais seriam esse local, né? Por isso tem várias teorias de origem da vida do nosso próprio planeta que colocam o lugar da origem da vida nas fontes hidrotermais submarinas. Isso. E aí o pessoal fala que lá em Encélado, em Europa, deve ter ali na base do oceano, né? Encélado, o pessoal parece que já tem meio, né, a ideia disso mesmo. Europa que a gente não sabe ainda direito. A gente precisa medir o conteúdo dos geysers aí para ver se tem hidrogênio molecular, enfim. Exato. E aí seria mesmo, então, aí a vida presente, né? E a gente está falando de vida microbiana. Né, isso aí, isso aí nós já vamos passar para isso aí, exatamente. Mas que é vida do mesmo jeito, né? Claro. Não deixa de ser. E Titã, que o pessoal fala bastante, né? Porque ali é tudo hidrocarboneto, né? É o único lugar que tem líquido, né? Sim. Fora a Terra na superfície. Sim. Na superfície é Titã, né? Sim. A Europa em Encélado, a superfície é gelada, congelada, né? Isso.
E aí, Titã, dá para desenvolver vida naquele hidrocarboneto ali? Pergunta complicada. Eu já vi experimentos que o pessoal tentou, né? Tentou reproduzir em laboratório alguma coisa, né? E como que... Tem alguns experimentos em bioquímica exótica que tentam usar... Porque Titã são lagos de etano e metano líquidos, né? Isso. E lagos, rios, oceanos, chuva, enfim. Você precisaria ter alguma molécula que forma polímeros nessas condições. Temperaturas baixíssimas, então, temperaturas criogênicas e que formem polímeros e que permitam reações químicas nessas condições. Hidrocarbonetos, como a gente conhece, outros hidrocarbonetos, então moléculas orgânicas, células, proteínas, enzimas, enfim, não funcionam nessas condições. Existem algumas propostas que nessas condições polímeros de silício funcionariam. Que é a tal que o pessoal fala, a vida baseada no silício, né? Baseada em silício, mas isso é uma teoria por enquanto. Entendi. Existem alguns experimentos mostrando que esses polímeros se formariam e seriam reativos nessas condições, mas nada que tenha passado ao ponto de montar um sistema biológico com isso ainda. Então a gente ainda está aprendendo. Por enquanto, não parece ser possível, não é óbvio que isso vai funcionar. Mas pelo menos Titã, mesmo que não tenha vida, Titã é um enorme laboratório de química pré-biótica. Isso é que é legal. De como que as moléculas orgânicas se formaram e talvez como que a base da vida tenha surgido no nosso próprio planeta. Então, mesmo que não tenha vida, Titã é super interessante. É super interessante. Isso aí é o trabalho do astrobiólogo, é esse aí, né? É tentar ficar vendo como que a vida... Explica pra gente um pouquinho, como que a vida pode se desenvolver em outros locais, né? Que não seja aqui, né? E como encontrar também. O que o astrobiólogo faz hoje em dia é tentar... Bom, de forma geral, é tentar entender o fenômeno da vida no universo. Beleza. A origem da vida, a evolução, a distribuição e o futuro da vida no universo. Levando sempre em conta esse ambiente cósmico em que ele está inserido. E para isso não existe graduação em astrobiologia, nem pós-graduação em astrobiologia aqui no país. Então a gente se forma em disciplinas convencionais, mas tem que manter a mente aberta para permitir fazer essas conexões. Porque é um campo de pesquisa intrinsecamente interdisciplinar. Né? Totalmente. Inter, multi e transdisciplinar, na verdade. Exatamente. É isso mesmo, o pessoal fica aí, né? E então, aí a gente tem que chamar atenção para isso, né? A gente está falando aqui da tal da vida microbiana e tudo mais, né? Embora eu até lembro quando a NASA mostrou lá que tinha... Quando falaram, né? Ó, em Célula a gente está mostrando aqui que tem a tal das fontes hidrotermais. Na apresentação os caras colocaram uns camarãozinhos pequenininhos em volta. Foi engraçado. E o cara falou, eu lembro direitinho, falou assim, opa, será que quando a gente for para lá dá pra gente comer um camarãozinho ali, né? A gente não sabe, né? Não sabe, né? Não dá para saber. Não dá para predizer os caminhos que a evolução vai tomar. Então não é óbvio que a evolução lá, se existir vida, que a evolução lá gerou animais. Mesmo aqui no nosso planeta, os animais eles só foram surgir 600 milhões de anos atrás. Lembrando que a Terra tem 4,6 bilhões de anos, né? Então, por 4 bilhões de anos, o nosso planeta foi um planeta de bactérias. Exatamente. A maior parte do tempo. Os animais estão aí no finalzinho da história. E os humanos estão nos últimos 2 milhões de anos, que é os últimos segundos dessa história. Então, a gente não pode... São exceções, né, a regra. E a grande maioria, uma das maiores biomassas do nosso planeta são as bactérias até hoje. Mesmo no seu corpo, a maior parte das células é de bactérias do que de humano, do que de sacane, né? Exato. Por isso que eu até brinquei, né? Que se o cara te chamar de bactéria, você não tá te xingando, né? Não, absolutamente, é uma realidade. Nós, se a gente pensa do ponto de vista de função biológica e evolutivo, nós estamos aqui a serviço das bactérias. Né? Nós servimos para elas, né? Nós somos cultivados pelas bactérias. Exatamente. É isso mesmo.